Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Hoje, segunda-feira, nós, do Centro Espírita Caibar-Chútil, estamos voltando ao estudo do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 2, que fala da encarnação dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre o objetivo da encarnação. Mas antes de nós iniciarmos o estudo da noite, como fazemos sempre, nós vamos fazer uma prece que dará início, então, ao nosso estudo. Vamos nos preparando, uma vez mais, para a nossa oração. E vamos relaxando a nossa mente, relaxando os nossos braços. Vamos respirando calmamente. Vamos relaxando também o nosso tronco, as nossas pernas. E vamos naquietando aonde nos encontramos acomodados, com muita tranquilidade, com muita paz dentro do nosso íntimo. E é dessa forma que levamos os nossos pensamentos até o nosso irmão maior Jesus. Imaginamos Jesus com suas mãos estendidas sobre cada um de nós e que flui das suas mãos uma energia positiva que envolve o nosso espírito, envolve o nosso corpo físico. É a paz de Jesus chegando em cada um de nós. E é dessa forma que nós vamos pedindo, Senhor Jesus, permita, mestre amigo, que novamente em teu nome, Senhor, nós possamos estudar mais um capítulo do Livro dos Espíritos para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento e para melhorarmos a nossa condição de bons espíritos. Assim, Senhor Jesus, envolvidos por esta paz que nos une nesse instante, é com esta mesma paz, Senhor, que nós desejamos que o nosso estudo chegue até o seu final. Como fazemos sempre, Senhor Jesus, e em teu nome, nós vamos dar início, então, ao estudo da noite. Então, como nós dissemos, vamos falar sobre o objetivo da encarnação. E baseado no Livro dos Espíritos, que são questionamentos feitos por Kardec, nós iniciamos então com a pergunta 132 do livro, que diz: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E a resposta que Kardec teve diz o seguinte, através da resposta dos Espíritos, disse: o objetivo da reencarnação do Espírito é o seu despertamento. Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Então, a reencarnação, ela tem um grande objetivo e que Deus impôs para nós, que é para quê? Para mostrar para nós o que nós temos que fazer para nós mesmos. O que seria fazer para nós mesmos? Como nós somos destinados à evolução e nós temos que passar por várias reencarnações, então a reencarnação é exatamente para dizer para nós o que nós temos que fazer para nos melhorarmos e para nós nos crescermos espiritualmente. E Miramês diz que aquilo que devemos fazer não podemos passar para outro. Cabe a nós enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. Então Miramês, o Espírito Miramês, diz para nós que aquilo que nós temos que passar, aquilo que nós temos que fazer, não é para deixar para outros, porque essa é a nossa tarefa e muitas vezes essa é a nossa missão. E uma coisa que nos fortalece muito e que nos faz vencer na nossa evolução é exatamente o que ele diz aqui, com a disposição que a fé nos faculta.
Então, a nossa fé, a nossa disposição de termos fé é que vai nos fortalecer e que vai nos ajudar na nossa evolução. E continua Miramês dizendo: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Todavia, para alcançarem a perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Então, o que Miramês está dizendo para nós? Que o destino nosso é chegarmos à perfeição. Mas para nós alcançarmos essa perfeição, nós temos que suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Quais são as vicissitudes? São aqueles prazeres mundanos de curta duração e que, infelizmente, muitas das vezes, nós nos envolvemos neles de tal sorte como se eles nunca tivessem um final. E aí, muitas vezes, nós perdemos, inclusive, a nossa encarnação por nos deixarmos levarmos por essas vicissitudes da vida. E continua ainda Miramês dizendo: a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. O que está dizendo Miramês aqui para nós? Que nós, ao adentrarmos ao planeta Terra na reencarnação, Deus tem um objetivo para conosco, que é o quê? Que nós devemos cumprir a nossa parte na obra da criação. Então Deus, quando Ele nos criou, quando Ele nos colocou para nós reencarnarmos, para nós estarmos no nosso orbe, nós fazemos parte de uma obra dele. Então nós somos uma obra dele. Então Deus criou nós com alguma finalidade. E para isso nós temos também que cumprir. O outro objetivo é nós cumprirmos com aquilo que nós somos responsáveis na obra dessa criação de Deus. E continuando, diz assim: para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então Miramês diz para nós que é o seguinte, que para que nós possamos executar a finalidade a que nós fomos criados, ao destino que nós temos na obra da criação, então em cada encarnação, em cada plano de reencarnação, em mundos diferentes, nós temos o quê? Que o espírito tem que se adequar, como diz aqui, tem que se adequar com a matéria essencial deste mundo. Ou seja, se nós viemos para a Terra, nós temos que nos adequar naquele corpo material destinado para a Terra. Se é para outros mundos, nós temos que nos adequar com o corpo de outro mundo também. Então, diz Miramês assim, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, diante dessa condição de reencarnar num corpo adequado de acordo com aonde estamos reencarnando, é que nós, então, cumprindo as metas que são impostas a cada um de nós como espíritos encarnados, aí nós concorremos também para o nosso próprio adiantamento. Então, essa pergunta número 132, que fala o objetivo da encarnação, é exatamente isso que nós acabamos de fazer o comentário dessa pergunta 132. E aí uma outra pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade, que diz assim, pergunta 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? E Miramês, novamente, o Espírito Miramês, traz para nós a seguinte resposta. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que Ele mesmo criou.
Então, olha como que Miramês faz a colocação dessa resposta. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? Então está dizendo que todos nós encarnados, sendo criaturas, sendo espíritos que sempre procuram seguir o caminho do bem, mesmo assim todos nós devemos passar por vidas sucessivas. Por quê? Porque são caminhos determinados por Deus a serem trilhados. De qualquer forma, nós temos que trilhar essas reencarnações de acordo com o que Deus criou para que nós pudéssemos passar por esses processos de reencarnação, mesmo sendo aqueles espíritos que procuram sempre o caminho do bem. E continua aqui dizendo para nós: todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Então, o que está dizendo para nós aqui? Deus não privilegia ninguém, né? E jamais ele poderia fazer diferenças a todos aos espíritos nas suas encarnações. Como ele diz assim, não deveria fazer alguns felizes sem dificuldades. Então, todos nós, apesar de repente seguirmos o caminho do bem, buscarmos a felicidade, todos nós temos que passar, sim, por dificuldades. E essas dificuldades, o que é que nós podemos ser um pouquinho diferentes diante das dificuldades? É o entendimento, é o conhecimento, é aquela parte que nós procuramos entender os problemas, o porquê dos problemas, porque é que nós estamos passando por aquelas dificuldades. Então diz assim, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Então, existem os méritos diante de passarmos pelas dificuldades. Todos nós somos meritórios daquilo que nós podemos suportar, podemos passar e podemos entender que aquilo é necessário para a nossa evolução. Continua o Miramês. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida. Então, o que ele diz assim, que a obediência, né, estar sempre bem consigo mesmo, por atender à vontade soberana. Então, aquele que obedece aos desígnios de Deus, de certa forma, ele está sempre bem com ele mesmo. Por quê? Porque ele está tendo a consciência de que aquilo é passageiro, diz que a aceitação com amor, com carinho, com resignação, ele vai encontrando uma condição melhor de aceitação. E ele diz ainda aqui que a reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu obedecendo às leis naturais. Então, o melhor caminho, por quê? Porque é aqui que nós encontramos as dificuldades, é aqui que nós encontramos os problemas para a nossa evolução, né? Então, diante de tudo isso, é que nós vamos buscando a nossa melhora com paciência, com tolerância e com indulgência. Aí nós buscamos aqui também, onde Kardec diz assim: uma questão que se impõe em face dos ensinamentos ora transcritos diz respeito ao modo, à forma, às condições em que a caminhada para a perfeição se realiza. Devemos dar ênfase nesse processo somente às questões morais, em detrimento da busca do conhecimento? Kardec questionando. E quanto àqueles que buscam o conhecimento, mas negligenciam tudo que diz respeito à vida moral? Aí vem a resposta às semelhantes questões. Vamos encontrar na obra O Consolador, que Emmanuel redigiu em 1940 por intermédio do Chico Xavier. Perguntam-lhe: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem valores intelectivos? Então, olha que pergunta interessante que Kardec faz, e depois a resposta vem por Emmanuel, fazendo inclusive também essa pergunta. A alma humana poderá
poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem valores intelectivos? Quer dizer, então se você tiver uma moral elevada, é o suficiente para se elevar para Deus? Aí então o próprio Emmanuel responde. O então mentor espiritual do saudoso médium respondeu: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Olha que interessante. O sentimento e a sabedoria são as duas asas que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então está dizendo o quê? Que é necessário o moral, é necessário também a sabedoria, que compõe aí então duas asas que elevam nós à perfeição infinita. E ele continua dizendo: no círculo acanhado do orbe terrestre, o nosso mundinho aqui, né? Ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos